Uma mãe faz de tudo por um filho ou uma filha, mas também precisa ensinar a enfrentar os desafios da vida e do destino. Nesta história, conto como, com toda a coragem que tinha, me vi obrigada a colocar meu filho e sua esposa para fora de casa. Fiz isso para dar uma dura lição aos dois. A vida não é feita apenas de ser cuidado pelo resto dos dias, mas de aprender a seguir o próprio caminho. Meu nome é Matilde, e essa é a minha história. Sou uma senhora idosa, viúva, mãe de um único filho chamado Caio. Após a morte do meu marido, fiz todo o possível para criar meu filho como um homem de bem, ensinando princípios e valores morais. Como toda criança, ele tinha suas birras, mas nunca fui uma daquelas mães permissivas que mimam os filhos sem limites. Sempre fui uma mulher determinada que queria transformar meu filho em um homem independente, capaz de seguir em frente e encarar os desafios da vida com a cabeça erguida. Tinha plena consciência de que um dia todos partem desta vida, e quando esse dia chegasse, ele precisaria ser forte o suficiente para enfrentar seus próprios desafios, mesmo sem a minha presença. Se você gosta do conteúdo desse canal, por favor, deixe um like, um hype ou um comentário qualquer. Isso ajuda o canal a crescer e incentiva a gente a continuar esse trabalho. Voltando à história. Os anos foram passando, e quando Caio completou 23 anos, conheceu uma moça chamada Rosa. Ela era muito caprichosa, mas também cheia de futilidades, uma jovem relaxada e sem muita preocupação com a vida. Caio iniciou um romance com ela, e eu, aliviada, pensei: espero que essa moça coloque um pouco de juízo na cabeça do meu filho e o faça ser alguém na vida. Caso contrário, será outro desastre nesta casa, e do fundo do coração, não quero que isso aconteça. Eu nem imaginava o quanto estava certa. 2 anos depois, Caio levou Rosa ao altar. Casaram-se em uma cerimônia simples, apenas no civil, pois não tinham condições financeiras de realizar uma cerimônia na igreja. Nós éramos uma família humilde, com poucos recursos, e eu era a única que supria as necessidades da casa, vivendo da minha aposentadoria e da pensão deixada pelo meu falecido marido. Mesmo assim, fiquei feliz com a atitude do meu filho, acreditando que, agora casado, ele finalmente iria assumir responsabilidades. Mas, infelizmente, todas as minhas expectativas logo se desfizeram como poeira ao vento. Após apenas 1 semana de casados, Caio e Rosa começaram a se acomodar. Não ajudavam nos afazeres domésticos e tampouco se esforçavam para procurar trabalho. Eles não faziam nada além de comer, beber, namorar e dormir. E como era de se esperar, isso começou a gerar efeitos negativos na nossa convivência familiar. Certo dia, ao ver a casa toda bagunçada, com roupas jogadas no chão, questionei meu filho: Caio, por que você não recolheu as roupas do chão? Você e sua mulher poderiam ao menos me ajudar. Isso seria o mínimo de apoio que espero de vocês. Caio, todo sorridente, respondeu com um toque de sarcasmo: Mãezinha, tenha um pouco de paciência. Mais tarde, a Rosa e eu vamos ajudar a limpar a casa. Fique calma. Eu tolerei a situação, mas ao ver a pia cheia de louça e minha nora mexendo no celular, não consegui me conter e falei: Rosa, por que você não lavou a louça? Vocês dois não estão trabalhando nem fazendo nada da vida. Ao menos poderiam me ajudar com os afazeres domésticos. Isso seria de grande ajuda. Rosa, debochada, respondeu: Minha querida sogra, eu não posso fazer isso agora. Acabei de fazer as unhas e o meu amorzinho quer que eu fique bonita para ele. Quem sabe em outra ocasião eu te ajude. Não fique tão desesperada, minha querida sogrinha. Mantive a cara fechada e me retirei para não causar um clima ainda pior entre nós, mas por dentro eu estava queimando de raiva. Não podia mais tolerar essa situação, nem a completa falta de atitude do meu filho e da minha nora. Pensava comigo mesma: e eu, achando que com esse casamento essa moça ajudaria a colocar meu filho no caminho certo, mas ela se mostrou pior do que ele. Misericórdia, Deus, me ajude a ter paciência com esses dois. Eu não sei do que sou capaz. Me ajude, meu Deus. Continuei relevando dia após dia. Enquanto eu me sacrificava, arrumando e limpando a casa, colocando comida na mesa, Caio e Rosa apenas curtiam uma vida de diversão, saindo para boates, bebendo, chegando tarde e deixando um rastro de bagunça por onde passavam. O jovem casal não parecia ter a menor preocupação com a vida. Eu os observava e via dois encostados, sem responsabilidade e nem preocupação com eles mesmos, e me sentia extremamente constrangida.
Um dia, chamei os dois e com um semblante sério disse: Caio e Rosa, quando vocês dois vão procurar um emprego? Vocês não fazem nada além de comer, dançar, dormir e beber. Não pagam um tostão para ajudar nas contas nem na comida. O que vocês pensam da vida? Acham que eu sou imortal e que vou cuidar de vocês para sempre? Caio me respondeu, todo tranquilo. Mãezinha, por favor, não está fácil procurar trabalho. Fazemos alguns bicos e ganhamos o necessário para gastar com a gente. A gente gosta de curtir, aproveitar a vida, mãezinha. E Rosa, debochada, completou. Minha querida sogrinha, vamos com calma. Tudo ao nosso tempo, meu esposo e eu, em breve, vamos conseguir alguma coisa. Fique tranquila, sogrinha. E o casal foi para a sala, assistir televisão e tomar o café da manhã, me deixando com cara de paisagem. Eu via, da pior maneira possível, que tinha duas âncoras dentro da minha casa. Meu próprio filho, relaxado, preguiçoso, imaturo e completamente despreocupado com a vida. E Rosa, uma mulher fútil, com manias de grandeza, narcisista e até pior que meu filho. Eu estava ficando louca com aquela situação e não sabia mais o que fazer para que eles amadurecessem. Um dia, uma vizinha muito querida veio até minha porta. Ela tinha recebido uma encomenda da irmã, que mora numa fazenda, e me ofereceu um pouco: leite, ovos, farinha. Fiquei muito agradecida pela generosidade e disse: Muito obrigada, vizinha. A senhora é um anjo, não sei nem como agradecer. Ela sorriu e respondeu que tinha muito e que seria um desperdício deixar estragar. Fiquei feliz com aquele mantimento, pois teríamos alimento para dias. Decidi usar meus talentos culinários, que aprendi quando trabalhei como cozinheira na juventude, e preparei uma torta deliciosa que deixei na geladeira para o café da manhã. Enquanto isso, Caio e Rosa saíam novamente para mais uma noite de diversão. Naquela madrugada, por volta das 3 da manhã, eles chegaram como de costume, fizeram a maior bagunça, jogaram roupas pelo chão, deixaram a casa de pernas para o ar. Ao abrirem a geladeira, viram a torta e, assaltados pela gula, não resistiram. Comeram a torta inteira, sem deixar nada, e foram dormir como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, ao descer as escadas, fiquei espantada com a bagunça, ainda pior do que das outras vezes. Quando cheguei à cozinha, meu coração se partiu. A bandeja onde estava a torta jogada no chão só restavam farelos, que as baratas já começavam a comer. Aquilo foi a gota d'água. Eu não suportaria mais tanta falta de respeito e tanta zombaria comigo dentro da minha própria casa. Naquele momento, subi as escadas com uma determinação que nem eu mesma sabia que tinha. Enquanto eles dormiam profundamente, fiz as malas de ambos e coloquei todas as coisas do lado de fora da casa, junto à calçada. Eles nem perceberam, estavam tão mergulhados naquele sono pesado depois de mais uma noite de diversão inconsequente. Com tudo do lado de fora, voltei para o quarto deles. Peguei a vassoura e, com toda a minha força, comecei a bater no casal, gritando: Acordem, seus preguiçosos! Saiam da cama agora! Vocês já torraram demais a minha paciência. Isso acaba aqui e agora. Mas eu, mesmo sendo uma senhora de 60 anos, naquele momento encontrei uma força descomunal, que nem sabia que possuía. Continuei dando vassouradas nos dois até que saíram correndo da casa, desesperados, com medo da minha fúria. Do lado de fora, ficaram apenas de roupas íntimas, sem entender o que estava acontecendo. Fechei a porta, tranquei e da janela gritei: Fora daqui, vocês dois! Vocês não me servem para nada! Eu cansei de vocês apenas zombando da minha cara. Não aguento mais essa preguiça e essa falta de respeito. Vocês abusaram demais da minha boa vontade. Eu lhes dei um lar, comida, abrigo e, em troca, recebo desprezo e zombaria. Isso acabou agora, Caio e Rosa. Caio, nervoso, insistiu: Mãe, a senhora está louca? Vai me colocar para fora, o seu único filho e a minha esposa também? Vai nos expulsar de casa como se fôssemos dois cães vadios? O que nós fizemos? Por favor, mãe. Eu, firme, gritei: Vocês já abusaram demais da minha paciência, não me ajudam em nada, não procuram emprego, não querem nada com a vida, acham que vou sustentar dois marmanjos adultos? Isso acaba agora. Rosa, desesperada, retrucou: Por favor, minha sogra, não faça isso com a gente. Por favor, nos dê outra chance, só mais uma. Vamos nos esforçar, prometemos. Mas eu, com o olhar frio, respondi: Não, já dei chances demais. Se não aprenderam dentro de casa, no conforto, com todas as comodidades que ofereci, o mundo aí fora vai ensinar. Porque não existe professor mais duro que a vida. Quando vocês crescerem, me procurem.
Só aí eu os receberei de volta. Cresçam! A vida não é viver na barra da saia da mãe, nem ficar pendurado nas calças do pai. A vida é seguir em frente e encarar os desafios do destino. Vamos ver se dessa vez vocês criam juízo. Eu não tive pena. Piedade, naquele momento, seria fraqueza, e eu não podia me permitir fraquejar. Eu queria, mais do que tudo, salvar meu filho e minha nora daquela vida desregrada. Eles imploraram de todas as formas, mas eu me mantive firme. Fechei a porta na cara deles e os dois ficaram ali, abraçados, perplexos. Rosa, muito apreensiva, perguntou ao meu filho: "E agora, Caio? O que vamos fazer? Sua mãe nos colocou na rua. Não temos para onde ir. O destino deu um chute no nosso traseiro, amor." Caio, tentando encontrar alguma solução, respondeu: "Amor, nem tudo está perdido. Nossos amigos das noitadas podem nos ajudar. Eles não vão nos deixar na mão. Vamos procurar por eles. Eles vão nos ajudar." Então, o casal pegou algumas roupas das malas, se vestiu como pôde e saiu, andando pelas ruas. Enquanto isso, eu fiquei em casa, muito apreensiva, mas acreditando com todas as minhas forças que aquela seria a lição que meu filho e minha nora jamais esqueceriam. Pode parecer maldade o que fiz, mas era na verdade amor. Eu precisava pôr um fim naquela palhaçada que eles chamavam de vida. Eu tentei de todas as formas, conversar, aconselhar, alertar, mas nada funcionou. Aquilo foi a minha última alternativa. Caio e Rosa foram atrás dos amigos das noitadas, aqueles mesmos que viviam chamando eles para festas, para beber, para dançar, mas tiveram uma surpresa amarga. Todos, absolutamente todos, viraram as costas. Aqueles que pareciam tão presentes, tão amigos, quando souberam que eles estavam sem casa, sem dinheiro, sem estabilidade, simplesmente desapareceram. Aquilo foi um choque de realidade que Caio e Rosa jamais poderiam imaginar. Eles passaram 3 meses vagando pelas ruas, comendo restos de comida das lixeiras, dormindo debaixo de pontes, enfrentando frio, chuva e fome. Viveram na pele o que é não ter um lar. Estavam numa situação tão deplorável que, um dia, conversando entre si, Caio disse: "Minha mãe tinha razão. Nós abusamos demais da boa vontade dela. Nunca ajudamos. Tínhamos uma casa, comida farta, conforto e não valorizamos. Só pensamos na nossa diversão. Fomos egoístas. Como eu fui tolo. Acreditava que a vida se resumia à farra. Que grande erro." E Rosa, muito triste, respondeu: "Sim, amor. Agora vejo o quanto o mundo aqui fora é cruel. Vamos voltar, pedir perdão a ela. Ela sempre quis o nosso bem e nós só zombamos. Fomos mimados, cruéis e merecemos isso. Nossos amigos se mostraram falsos. A sua mãe estava certa o tempo todo." E Caio completou: "Esses falsos amigos, na hora que precisamos, nos abandonaram como lixo descartável. Esses 3 meses aqui na rua me fizeram perceber que a vida não é diversão, é responsabilidade, esforço, sacrifício. Vamos voltar, pedir perdão e fazer tudo diferente." Então, se abraçaram, se beijaram e, decididos, retornaram à minha residência. Quando bateram à minha porta, demorei alguns segundos para abrir. Ao ver os dois, mal pude reconhecê-los. Estavam famintos, com as roupas esfarrapadas, olheiras profundas, pareciam verdadeiros mendigos. Eles se ajoelharam ali, na minha frente, e com lágrimas nos olhos, pediram perdão. Caio, chorando, me disse: "Mãe, me perdoa. Agora eu entendi o que a senhora quis nos ensinar. Nós vamos ajudar a senhora, vamos fazer tudo diferente. Por favor, não nos deixe na rua. Faça comigo o que quiser. Pode me bater, quebrar minha cara, me espancar, mas nos deixe voltar. Não aguentamos mais ficar na rua." E Rosa, também com os olhos cheios de lágrimas, completou: "Senhora, eu sei que te decepcionei. Não consegui suprir as expectativas. Não incentivei o Caio a ser alguém melhor. Pelo contrário, só reforcei os maus costumes dele. Mas agora eu prometo, nós dois vamos fazer tudo diferente. Nunca mais vamos falhar com a senhora. A senhora nos mostrou a realidade nua e crua, e só agora percebemos. Desta vez, não vamos decepcioná-la." Eu olhei nos olhos deles e vi sinceridade. Então respirei fundo e disse: "Meus filhos, o que eu fiz foi com a intenção de ajudá-los a amadurecer. Queria afastá-los dessa vida libertina. Queria prepará-los para as dores que a vida e o destino colocarão no caminho de vocês. Eu sou mãe, e um dia deixarei este mundo e não estarei mais aqui.
pegando vocês pela mão, enfrentando os desafios da vida. Vocês terão que fazer isso sozinhos. Apenas mães tolas, fracas, sem firmeza, dão tudo o que os filhos querem e depois ficam como barcos à deriva. Esse não é o meu caso. Caio, ainda chorando, retrucou. Mãe, agora vai ser tudo diferente. Vou procurar um trabalho, vou me esforçar para fazer a senhora ter orgulho de mim e da minha esposa também. Nós dois vamos dar o nosso melhor. A senhora não vai se arrepender. E Rosa, com lágrimas genuínas, completou. Senhora, nos dê essa chance, e se falharmos de novo, aí a senhora pode nos expulsar de vez, mas não vamos mais decepcioná-la. Eu sorri e, com o coração aliviado, disse: Filhos, espero do fundo do coração que vocês tenham criado juízo e que tenham amadurecido. Agora entrem, tomem um banho, vocês estão uns verdadeiros porquinhos. Mesmo sujos, abracei os dois. Eles entraram, tomaram banho, lavaram as roupas, estenderam tudo no varal, e logo depois eu preparei comida para eles. Estavam famintos, mas desta vez, ao terminarem, eles lavaram os pratos e guardaram tudo no lugar. A partir daquele dia, as coisas mudaram muito na minha casa. Caio passou a ajudar, fez reformas, cuidou da fachada, fez ajustes. Rosa, comigo, aprendeu a cozinhar. Eu ensinei a cuidar dos afazeres domésticos, da limpeza, e ela, com dedicação, fazia tudo com maestria. Caio procurou emprego e, com muita insistência, conseguiu ser contratado numa firma de empacotamentos. Com o salário, decidiu fazer faculdade e também passou a ajudar nas contas da casa. Rosa conseguiu um trabalho como manicure num salão de beleza e também passou a ajudar de maneira genuína e verdadeira. Agora eu podia acordar todas as manhãs em paz, com a casa limpa, sem sujeira, sem louças para lavar. Finalmente pude ter um descanso e um pouco mais de tempo para mim mesma, para meus hobbies, como cozinhar e fazer tricô. Depois de algum tempo, Caio completou a faculdade, se formou com maestria e se tornou um médico oftalmologista. Com o aumento na renda, ajudou sua esposa, Rosa, a abrir um salão de beleza próprio. E num dia inesperado, Rosa preparou uma torta para comemorar uma notícia maravilhosa comigo e com meu filho. Ela estava grávida. Essa notícia encheu tanto a mim quanto ao Caio de felicidade. Brincando, eu disse: Espero que ensinem a esse bebê tudo o que eu ensinei sobre a vida. Agora vamos comer essa torta maravilhosa. E nós três ficamos ali, nos divertindo, celebrando aquela nova fase. Como o casal queria ter uma casa própria e eu aprovava a decisão, eles compraram uma casa vizinha, próxima à minha, e assim se tornaram meus vizinhos. Algum tempo depois, Rosa deu à luz a um casal de gêmeos, o que encheu de alegria a mim e ao Caio. A paz finalmente reinava na nossa família. E veja só, algum tempo depois, aqueles mesmos parceiros de noitadas, sim, aqueles que influenciaram o meu filho e a minha nora para o mau caminho, vieram procurar o casal. Quando perceberam que Caio e Rosa estavam bem financeiramente, tentaram se reaproximar, com desculpas e pedidos de perdão. Mas Caio, de maneira séria, respondeu: Quando minha esposa e eu estávamos na rua, vocês viraram as costas. Agora que estamos bem, vocês nos procuram. E Rosa completou: Não somos mais aqueles idiotas errantes. Nós amadurecemos e crescemos. Não tentem nos manipular. Não vamos cair nessa. Os antigos amigos tentaram justificar, pedir perdão de 1000 maneiras, mas Caio e Rosa, firmes, mandaram todos embora e fecharam a porta. O casal seguiu a vida com as lições que aprenderam comigo. E eu, muito orgulhosa, sentia com o coração tranquilo que agora poderia partir desta vida em paz, sem dívidas, sabendo que meu filho e minha nora estavam verdadeiramente encaminhados. Agora, com 2 filhos para criar, Caio e Rosa decidiram educar seus filhos com amor, carinho e, acima de tudo, educação. Mas também com a consciência de que precisavam ensiná-los a seguir em frente e enfrentar os desafios da vida e do destino sem precisar passar pela dor que eles passaram. O casal amadureceu e foram felizes. Hoje eu olho para o casal e para os meus netos e sorrio com um olhar de triunfo e satisfação, sabendo que minha missão foi cumprida e que um dia, quando eu partir desta vida, partirei feliz, sabendo que fiz o certo. Não espere aprender as coisas da pior maneira. Nem sempre os nossos pais estarão conosco, principalmente quando eles partirem deste mundo. Nunca devemos abusar da boa vontade de quem está disposto a nos ajudar.
Sempre devemos manter o respeito por quem nos estende a mão e valorizar quem verdadeiramente deseja o nosso melhor, baseado sempre no princípio de seguir em frente, de ser independente e não viver preso à barra da saia de uma mãe ou às calças de um pai. Porque se você não aprender dentro de casa, a vida e o destino vão ensinar da maneira mais dura e mais cruel.